Quer dizer então que o PT ficou revoltado, enlouquecido, porque de repente começou a surgir uma tag, né, uma frase no X que chegou em primeiro lugar. Quer dizer então que o PT ficou revoltado, enlouquecido, porque de repente começou a surgir uma tag, né, uma frase no X que chegou em primeiro lugar, que é a frase PT, Partido dos Traficantes. E aí agora, para tentar limpar o seu nome, o que o PT faz? Enquanto nós da direita fizemos uma vaquinha para arrecadar fundos para as famílias dos policiais abatidos, o que o PT decidiu fazer? Com o Lula, obviamente. Agora o Lula quer criar uma espécie de bolsa criminoso. Seguinte, traficantes que forem abatidos tentando matar a polícia vão receber uma espécie de indenização ou uma ajuda. Presta atenção no que o Lula está sugerindo com o governo dele e com o Ministério dos Direitos Humanos. Aí, para piorar, vai o Lula dar uma entrevista e fala que a operação no Rio de Janeiro foi desastrosa e foi uma matança. Lula, matança é o que os seus eleitores lá das facções criminosas fazem com o povo brasileiro todos os dias. Matança é quando o cidadão de bem está indo para o trabalho e morre com uma bala na cabeça dentro de um Uber. Matança são todas as crianças brasileiras que têm suas vidas destruídas pelo narcotráfico e todas as famílias que são destruídas pelo narcotráfico. Matança é o recorde de feminicídio que teve no seu governo. Aí o Lula agora está revoltado porque estão subindo no X uma outra frase, que é essa aqui, ó. Lula do lado do crime. De repente essa frase já começou a aparecer no X. Se você quiser contribuir, lembrem, vai lá no X e digite Lula do lado do crime. Por que o Lula fica revoltado? Porque o povo não pode falar a verdade. Lula, gente, está agora querendo dar dinheiro, né? A matéria é absurdo ter que ver isso. O governo Lula discute apoio a familiares de criminosos mortos no Rio. Então ele está querendo dar dinheiro para esse povo. Olha que loucura que a gente chegou. Como se isso não fosse ruim o bastante, sempre pode piorar, a CPI, que seria a CPI para investigar o crime organizado no Senado, foi sequestrada pelo governo do PT e o presidente da CPI é do PT. Olha que loucura. É como se você colocasse ali o Fernandinho Beiramar para investigar o narcotráfico no Brasil. Então colocou um cara do PT para ser o presidente da CPI para investigar o crime organizado. Mais uma vez, vão fazer como fizeram com a CPMI do INSS. Vocês estão acompanhando. O governo e o PT estão blindando todos os corruptos. O irmão do Lula mesmo não deixaram convidar o irmão do Lula. E a fala do Lula foi tão idiota em relação à matança, falando que essa operação foi uma matança, que nem a base dele está aguentando mais. Ó. Nova fala de Lula sobre a operação surpreende base e abre porteira. Por que surpreendeu base? Porque o povo pediu para ele, Lula, pelo amor de Deus, para de falar que você defende o crime. Pare de falar a verdade. Vamos fingir que você é contra o crime organizado. Mas ele não consegue, ao invés disso ele manda um PL antifacção, que na verdade reduz a pena para o faccionado. Antes a pena era 3 anos, agora passa 1 ano e 8 meses. E ele vende para o Brasil como se fosse um projeto de lei para acabar com facções, porque na verdade reduz a pena. Ou seja, vai ter mais gente aí entrando nas facções. Gente, é por isso que quando saiu o resultado das urnas, você viu isso aqui, ó. Vai doer, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer. Vai doer, caralho, vai doer, pô. Isso não foi um mero acaso. Isso foi os criminosos do Brasil sabendo que a partir daquele momento o chefe deles estaria na presidência. Por isso que está subindo de novo no X, Lula ao lado do crime. Porque é isso, Lula não está do lado do povo brasileiro, nem do seu lado. Lula está do lado do crime. Finalmente, Lula se posiciona sobre a operação do Rio de Janeiro na semana passada. Olha só que loucura, gente. Foram 5 dias de silêncio. Por que ele fez silêncio durante 5 dias? Porque todo mundo sabe que o PT e o Lula são favoráveis ao tráfico e ao crime organizado. E os amigos dele, inclusive o Sidônio, morria de medo do Lula falar alguma verdade numa entrevista, mostrando que, na verdade, ele está do lado dos traficantes, ele está do lado do narcotráfico. Então eles fizeram um media training com ele, né? Exatamente o que ele poderia falar, depois de terem feito várias pesquisas, vários estudos, mas o Lula não dá conta. De cara, o Lula fala o seguinte, que vai mandar a Polícia Federal, mas para fazer sabe o quê? Para investigar os bandidos mortos, para investigar como que esses bandidos, os eleitores do Lula, foram mortos. Para mandar a Polícia Federal, para fazer ação, não. Agora, mandar a Polícia Federal para punir a Polícia Militar que fez a ação,
aí sim pode mandar. É que nem GLO, né? GLO para proteger a Janja lá em Belém, para proteger a Janja e os amigos dele na COP30, pode. Agora, para proteger as pessoas nas favelas, de jeito nenhum, porque não pode usar as Forças Armadas contra bandido. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Mas a situação complica um pouco mais. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão. Não tinha uma ordem de matança. E houve a matança. Então, peraí, Lula, deixa eu ver se eu entendi. Nenhum juiz jamais dá ordem de matança. Só que para executar a ordem de prisão, a polícia tem que entrar na favela, certo? E eles, quando entram nas favelas, são alvejados com tiro de fuzil dos seus eleitores. O que a polícia deveria fazer? Opa, pessoal, acho que melhor não vai ter como deixar lá o mandado de prisão. Eles confrontaram, eles reagiram, e essas pessoas que tentaram matar os policiais vieram a óbito. Mas parece que o seu luto, né, o seu pesar é só para esses criminosos que morreram tentando matar a polícia. Nenhuma palavra sobre os policiais mortos até agora, nenhuma. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Não, o Estado foi desastroso quando você, em 2006, com Paulo Pimenta, fez uma lei lá praticamente tornando o uso de maconha que não era mais crime, né? Despenalizando. A partir daí, o narcotráfico, as facções criminosas explodiram. A verdade é que essas regiões não tem Estado dentro delas mais. O que a polícia está tentando fazer é levar o Estado de volta para essas regiões, para que nas próximas vezes que alguém tiver mandado de prisão, não precise um policial morrer. Mas, mais uma vez, Lula sempre fazendo reboleios argumentativos para ficar do lado do crime. Lula, o governo federal, não quer que a Polícia Federal, não quer que a segurança pública entre em confronto com o crime organizado. Ele já deixou isso claro inúmeras vezes. Inclusive, ele acha que os traficantes são vítimas dos usuários. Então, mais uma vez, Lula finalmente abriu a boca, falou besteira, tentou disfarçar, mas ficou claro. Ele está do lado do crime organizado.